seja bem-vinda ao Tempo de Dançar. Fico muito feliz de trazer a tua história, que é uma história bem interessante, com aspectos bem peculiares, que de fato a dança foi atrás de ti, né? E eu quero muito saber como que aconteceu tudo isso, né? Há quanto tempo tu vem dançando, quando tu começou. Mas antes da gente iniciar, eu queria que tu te apresentasse, que tu contasse quem tu é, o que tu faz. Bom, eu sou a professora Juliana Fernandes, né? Na verdade, eu sou de Porto Alegre, mas atualmente eu tô morando em Caxias do Sul, né? Me mudei pra cá faz pouco tempo. Eu sou formada em Educação Física e também sou pós-graduada em Dança, né? Educação Física pela UBRA e pós-graduação pela PUC de Porto Alegre. É, E essa é a minha profissão, né? A principal, eu sou educadora física, mas com o tempo eu fui aí vindo para a área da dança, né? Dentro da educação física já fui voltando a minha carreira para a parte da dança. Uhum. E com que idade que começou a tua prática de dança, assim? Quando que tu decidiu buscar isso na tua vida, e por onde que começou? Bom, eu já fazia educação física, né? Eu sempre gostei muito de atividade física, sempre fui muito envolvida desde criança com atividade física. Durante esse meu trajeto, né, eu fiquei alguns bons anos dentro da faculdade e dentro desse trajeto eu tive a oportunidade de fazer alguns congressos, né, como aluna, participar como aluna. E dentro de um desses congressos eu conheci o professor Diego Vassoleri. Ele estava ministrando uma aula de ritmos dentro do congresso e tal, que é aberta ao público, né? E aí foi eu e umas amigas fazer a aula dele. E fizemos e tal, curtimos a aula, e no final da aula ele deu o recado que ele era professor de dança de salão também, e estava precisando de monitores para ajudar ele nas aulas, né? Porque a maior parte do público é feminino, né? Então ele precisava de alguém para ajudar na monitoria. Aí minha amiga conversando comigo, vai lá, Juliana, e eu, bah, não sei, porque eu era e sou uma pessoa muito tímida, graças a Deus hoje mudei muito devido à dança também, né? Mas eu era muito, muito introvertida, e aí eu acabei não indo falar com ele, porque eu tinha muita vergonha, e voltei no outro dia para a faculdade. E passou o tal do congresso, e aí eu voltei para a Ubra, né, onde eu tinha aula e tal. E aí a gente teve uma cadeira chamada ginásticas coletivas, né, que engloba todas as ginásticas. E essa professora convidou um professor para fazer uma aula especial para a gente lá. E adivinha quem era o professor? Professor Diego Vassoleri, o mesmo professor que fez o convite lá no congresso. Então, ele deu uma aula, enfim, ele deu a mesma aula de ritmos que ele deu no congresso e a mesma situação. No final da aula, ele disse que estava precisando de profissionais, né, de pessoas que pudessem fazer monitoria lá na dança de salão com ele. Aí eu pensei, né? Bom, eu acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Que legal, Ju, ouvir essa parte, assim, é bem interessante, é como se a dança tivesse te buscando, né? E qual estilo de dança que tu experimentou primeiro, né? O que te motivou também a escolher esse estilo inicialmente? Ou tu chegou a fazer o primeiro que apareceu porque tu tinha conseguido aquela monitoria? Como é que foi essa escolha de estilo? Na verdade, não foi uma escolha, né? Como eu te falei, eu era uma pessoa muito introvertida, então eu realmente busquei aquela monitoria, uma para mim ter uma experiência a mais, né? Porque dentro da faculdade eu sempre me joguei em tudo, qualquer coisa, porque eu queria realmente aproveitar. Então eu fui na esperança de que aquilo ali contribuísse um pouquinho para a minha trajetória na faculdade e também para melhorar o meu estilo, né, de vida, né, meu comportamento, sim, perante as pessoas. Então não foi bem uma escolha, né? Ele dava aulas de pagode lá e eu acabei entrando no pagode como o primeiro ritmo da dança de salão. Na dança de salão, assim, pelo pouco da minha experiência também com a dança de salão, acabei fazendo algumas aulas, a gente é facilmente atraído, né, a experimentar mais de uma modalidade. Então, eu queria que tu contasse para nós qual foi as principais diferenças que tu encontrou enquanto praticante, primeiramente, né,
E quais as similaridades que tu percebeu quando tu começou a fazer pagode, aí depois tu decidiu mudar para o samba, depois tu experimentou uma outra dança de salão. Como que funciona quando a gente começa no estilo e vai experimentar outros, né? Isso se torna mais fácil? É um pouco mais complicado? Como é que foi para ti essa parte? Eu sempre falo que a gente precisa dar o pontapé inicial, né? A gente precisa começar por alguma parte. Eu sempre indico as pessoas a começarem por um ritmo que ela goste de escutar, né? Como eu não tive a oportunidade de escolher, né? Foi o que eu tive a oportunidade de frequentar. Isso foi muito bom, né? Porque eu acabei conhecendo um ritmo diferente e esse ritmo me deu uma base muito forte para que eu conseguisse fazer as outras danças, né? Para que eu tivesse digamos assim, para que eu tivesse uma facilidade um pouquinho melhor para os outros ritmos, né? Então, quando a gente entra em uma modalidade, por exemplo, como eu entrei no pagode, ele já me deu muitos fundamentos que a gente utiliza em outras danças, né? Por exemplo, o ritmo, né? Se a gente trabalha o ritmo, a musicalidade dentro de uma dança, vai ser muito mais fácil aprender a musicalidade numa outra dança, por exemplo, num samba, num forró, ou em qualquer outro estilo. Eu já tenho o meu ouvido treinado tem uma predisposição a aprender outras modalidades, né? Em se tratando de musicalidade. Na questão da coordenação motora também, que é um dos fundamentos, uma das bases da dança no geral, né? Então, a gente trabalha muito a, a concentração também, né? Tu acaba tendo um foco um pouco maior, a coordenação motora ela vai desenvolvendo, tanto de pernas quanto de braço, tu vai começando a ter um conhecimento corporal, né? Vai acabar desenvolvendo muitos fundamentos que são incomuns com as outras danças, né? Sim, é bem isso mesmo. Eu sinto isso como praticante de dança também, né? Eu já praticava outras danças quando eu escolhi praticar dança de salão por um tempo, e mesmo em outras danças que nem eram de par, né? Esse conhecimento a gente acaba levando para os outros estilos. E eu queria te perguntar, assim, quando tu lembra da tua primeira aula, se tu sentiu algum preconceito, se tu sentiu algum receio, né, de estar ali naquele ambiente, que era um ambiente novo, que eu sei que muitas pessoas, quando entram numa sala de aula de dança, se sentem um pouco acuadas, né? E como que foi esse processo? O que que facilitou, né, tu te sentir à vontade na sala de aula? Como é que foi esse primeiro dia? Bom, meu primeiro dia foi bem complicado, né? Hoje, como profissional, como professora, eu sei o que aconteceu. Mas na época, como aluna, né, como primeira aula, eu como tinha já minhas restrições, né, as minhas impossibilidades, que eu chamo, né, eu era muito, muito tímida, então eu já chegava com o pé atrás, já cheguei com o pé atrás, né? Mas que nem eu falei, o professor ele era muito, muito carismático, muito receptivo, assim como os profissionais que trabalhavam com eles, né? Os monitores que trabalhavam com eles eram muito legais. Então eu me senti bem, eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Ninguém me olhou torto porque eu não sabia dançar, ninguém ficou cuidando dos meus movimentos, bem pelo contrário, eles sempre tentando me ajudar, né? Sempre muito carinhosas comigo, super receptivos, eu não tenho nada assim a falar. Mas, como eu tinha os meus problemas, eu ficava pensando assim, tipo, o que será que eles vão pensar de mim? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E se eu errar, o que eu vou fazer? Se eu errar, todo mundo vai ficar me olhando, sabe? E aí já vinha aquele pensamento que hoje eu sei que não, né? Muitas vezes quando a gente entra dentro de uma sala de aula, as pessoas elas só estão querendo nos ajudar, né? Elas só estão fazendo com que a gente fique à vontade, né? Mas às vezes quando a gente chega, a gente fica muito nervoso, né? Eu sempre falo que a gente precisa fazer mais que uma aula experimental. A gente precisa fazer no mínimo um mês para saber realmente se a gente vai se sentir bem naquele ambiente, porque não tem como a gente ver isso no primeiro dia de aula. Né? A gente, no primeiro dia de aula, a gente está cheio dos medos, cheio dos receios, né? Que acabam impedindo que a gente aproveite aquele momento, que aproveite aquela dança. Então, o primeiro dia eu fiquei muito nervosa, mas ao mesmo tempo eu cheguei em casa realizada por ter tido a coragem de ir lá falar com aquele professor aquele dia, né?
e ter a coragem de ir na aula, né? Porque é bem isso mesmo, né, Ju? A gente que já passou, né, por esse primeiro dia de aula, a gente sabe como é que funciona e hoje que a gente também é professora, a gente tenta ao máximo, né, trazer essa receptividade e incentivar que a pessoa continue, né, que ela tenha mais uma experiência, que não seja só realmente a primeira aula, porque como tu falou, a gente não tem como de fato sentir como que é o universo da dança, das aulas ali só num primeiro momento, né? Eu queria também saber de ti, por que tu escolheu e tu te sentiu à vontade de aprender com esse professor específico, com quem tu iniciou a dançar? Tinha alguma coisa no comportamento dele que facilitava a comunicação e o teu aprendizado? Qual a importância da participação dele nos teus primeiros passos? sim, eu considerei, logo quando eu fiz a primeira aula com ele, né? Ele me cativou muito, porque ele tinha uma facilidade de me ensinar. Eu que estava tendo o primeiro contato com a dança, né? No caso, ritmos na época, ele me fez dançar. Ele me fez me sentir bem, ele deu uma aula muito animada, assim, muito envolvente, que quando eu vi, tinha acabado. Então, aquilo me chamou muito a atenção nele, né? Então, eu me senti muito bem na aula dele. E isso me atraiu bastante, né? O fato dele me atingir, né, naquele dia, me tocar com a dança, com o trabalho dele, né? Acredito que foi o que me fez procurar ele. E ao desenvolvimento das aulas, né? Durante as aulas que eu fui, enfim, tendo o convívio, né? Ele foi me passando muito conhecimento. Ele é uma pessoa muito inteligente e combinando com o carisma que ele tem, é muito envolvente as aulas dele. E aí eu fui aprendendo muito. Como eu queria aprender, né? Queria estudar mesmo e começar a entrar no mundo da dança, eu achei que ele poderia contribuir muito nesse aspecto, pessoal. Então, tu diria que, assim, até a tua permanência, né, na dança, depois desse primeiro contato, foi muito por causa da participação dele, né? Então, assim, eu sempre gosto de trazer aqui como é importante a gente escolher professores, né, que nos incentivem, escolher professores que prestem atenção no nosso desenvolvimento, prestem atenção nas nossas dificuldades, né, e nos auxiliem, que a gente não seja só mais um número, né? Então, tu teve essa oportunidade, tu encontrou esse professor, e assim como eu acredito que tu tenta passar isso nas tuas aulas, né? Da gente ser essa pessoa que vai acreditar no aluno, que vai fortalecer e ajudar ele nesse caminho, né? Como é que foi a tua primeira apresentação no palco, né? Porque a gente sabe que tem esse marco, o marco da primeira aula e o marco da primeira apresentação no palco, né? Que às vezes não necessariamente é um palco, mas em algum local público, com pessoas assistindo, com luzes, uma certa produção, figurino. Como é que foi essa tua primeira apresentação? A minha primeira apresentação ela foi em Porto Alegre, num congresso de samba e pagode que teve. O primeiro congresso de samba e pagode que teve em Porto Alegre. Eu estava rodeada de profissionais que tinham uma experiência gigantesca, né? Eu costumo dizer de dinossauros do samba, de dinossauros da dança lá, que tem uma experiência muito grande, bailarinos excepcionais, assim, e eu começando, né? Claro que ao lado de um mestre, né, do samba e tudo mais, mas ainda assim, Juliana Fernandes começando lá aos 24 anos, né? Então, foi bem complicado, assim, a gente ensaiou pra caramba e eu sempre tive muita dificuldade de pegar a coreografia, de decorar a coreografia. Então, eu ficava muito nervosa por causa disso também, de chegar lá no palco e esquecer. E adivinha o que aconteceu? Cheguei no palco e esqueci a coreografia. Certo que eu tinha alguém do meu lado que pudesse me guiar, né, e tudo mais, afinal foi ele que coreografou e tudo. Mas eu lembro, Guria, que tinha uma parte que a gente fazia uma caminhada em câmera lenta, assim, ó. E até hoje, se tu botar lá no YouTube e ver o vídeo, tu vai ver a minha perna tremendo, assim, ó. Eu mal conseguia pisar no chão, Guria. Tinha muito nervosismo. Era nítido, assim, né? Hoje eu olhando aquele vídeo assim, eu fico imaginando, nossa, né? Eu não tava tão ruim assim. Eu tava bem, tinha bem treinado e tudo mais, mas eu ficava muito nervosa. E até hoje eu fico muito nervosa quando entro no palco, né? A tua trajetória acadêmica e profissional e até de vida mudou, né? Completamente a partir da tua aproximação com a dança.
conta para nós como que tu recalculou a tua rota profissional e acabou se tornando professora. Bom, então depois que eu entrei na dança, né, através do pagode lá, que eu comecei a fazer a monitoria, o Diego me deu a oportunidade de ministrar aula. Eu neguei no primeiro momento, né? Eu falei, não vou, porque eu não tenho condições, porque eu sempre fui muito. A minha autocrítica sempre foi muito grande, assim, sabe? Eu achava que se eu não tivesse na minha plenitude, na minha excelência, eu não poderia ministrar uma aula, porque eu achava isso e ainda acho uma falta de respeito com quem está fazendo, né? Então eu falei para ele, não vou fazer, ele não, tu vai, não vou, tu vai, não vou, tu vai. Então tá, então eu vou. E aí acabei assumindo, guria, a minha primeira aula. Pensa num negócio ruim. Eu não conseguia, de nervosa, assim, sabe? Porque eu não conseguia entrar na música, sabe? Eu não conseguia botar as pessoas a dançar dentro de uma música. E aí eu fiquei nervosa e ele no meio da aula, assim, eu sei, resumindo, eu dei 15 minutos de aula, ele deu o resto. E aí no final eu falei para ele, eu não quero mais dar aula, eu não nasci para isso, porque não dá, porque não sei o quê. Aí ele sentou, Juliana, vamos conversar. E ali ele me deu aquele sermão de amigo, né? E aí me falou que eu tinha que eu tinha boas possibilidades de ministrar uma aula, né? Que eu já era uma educadora física e tudo mais. Eu estava na metade da minha formação, né? E aí a gente sentou, conversou, e aí depois ele me deu essa oportunidade de novo. E aí eu comecei a dar aula para esse grupo de alunos que coincidentemente está comigo até hoje. Já fazem aí 8 anos já, né, de estrada. E eles continuam comigo para ver, ou eu dei uma boa aula, ou sei lá o que aconteceu, né? Porque eles gostaram e a gente acabou criando uma amizade, né? Muito mais que dança, né? Então começou a minha trajetória aí, e aí eu comecei a dar aula, e aí junto eu sempre, como a minha autocrítica me pedia, né? Eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer mais sobre a dança de salão, né? E aí eu comecei a buscar outros cursos para que me desse um embasamento para que eu pudesse ministrar uma aula melhor. E aí eu fui buscar o samba de gafieira, minto, foi a minha primeira dança depois do pagode foi a salsa, né, que eu comecei a fazer lá na escola mesmo, justamente com outro professor convidado que o Diego trouxe, então a gente conhecia a salsa. E através da salsa, esse professor fez um baile, nos convidou para ir num baile de dança de salão. Eu, como nunca tinha ido num baile de dança de salão, fui para conhecer e nesse baile eu encontrei o Drac, né, o Drac Nascimento, que ministrava aulas de samba. E aí o Flávio falou para mim, se tu quer aprender samba, é com esse cara aqui. E aí eu fui lá e comecei a fazer aulas com o Drac. E aí eu comecei a fazer aula com ele e nisso eu dando aula lá na outra escola, né? E aí o Diego, um belo dia, chegou para mim. Isso eu já tinha mais de um ano já de dança. Ele chegou para mim, só, Juliana, a gente vai ter que fechar a escola, porque eu tô indo gerenciar uma academia lá em Porto Alegre e tudo mais, que ele trabalhava também com gerenciamento de academia, né? E aí não, tu não vai fechar, como é que tu vai fechar, como é que tu vai nos deixar assim? E começou a entrar aquele desespero, ele, não, eu preciso fechar a escola, porque eu não vou conseguir dar conta dos dois e tudo mais. E aí eu comecei a entrar em desespero, né? E aí eu não conseguia nem dar aula mais, porque eu entrava na sala já chorando. Porque realmente a dança, ela me fazia, ela era uma necessidade na minha vida, né? Acabou se tornando a minha prioridade maior, porque me fazia muito bem. A dança me deixou, mostrou o melhor de mim, assim, sabe? Eu conseguia conversar com as pessoas, lá eu fazia amizades, a gente saía, sabe? A gente ria, a gente ia tomar um chimarrão e tudo isso foi a dança que me trouxe. E aí, quando ele decidiu vir para Porto Alegre, eu fiquei assim, não pode, tu não pode fechar, tu não pode fechar. Conversei com ele, tentei todas as maneiras para que ele desistisse, ele não desistiu. E aí, faltando 2 dias antes de fechar, eu cheguei para ele, tu não vai fechar. Não, já falei que eu vou fechar, não, tu não vai fechar porque eu vou assumir a escola. E aí, nisso, ele meio que já sabia, né, diz ele que já sabia que isso ia acontecer. Aí eu, tá, então, porque tu não facilitou a vida, né? Mas enfim, a gente chegou naquele tempo ali
E aí eu acabei assumindo a escola. No primeiro momento ele continuou dando aulas comigo, né? E aí depois ele se manteve só aqui na academia. E aí eu acabei assumindo a escola. Bom, e agora com a tua escola, né, nessa função que todos nós estamos vivendo da pandemia, como que tu enxerga, né, as aulas de dança online, até mesmo se tu tem praticado aula online, se tu tem ministrado, quais são, assim, os benefícios, quais são as diferenças, porque a gente sabe que existem, né, mas também a aula online é uma grande oportunidade para quem tá nessa situação, assim. Então, conta pra gente como é que tem sido dentro da escola, como professor e também como aluna, se for teu caso, a função das aulas online. Como eu sempre fui muito da questão da sociabilidade dentro da dança, né? A gente sempre trabalhou isso dentro da escola e ainda trabalha, porque eu acho isso extremamente importante, né? Quando veio tudo isso, eu confesso, assim como alguns professores que trabalham comigo hoje, confesso que eu tive uma resistência, porque eu não conseguia ver o como seria desenvolvido a dança dentro de um processo online, né? Ainda mais a dança de salão, né? Que a gente tem esse contato, né? De dançar a dois. Como é que isso seria desenvolvido no processo online? Eu demorei um mês para cair a ficha, para entender. Eu comecei a estudar e comecei a fazer aulas online, sim, para ter uma base de como eu ia administrar as minhas aulas, né? E aí eu comecei a fazer aulas online e aí eu comecei a abrir os meus olhos. E o que me deu um estalo, uma vez eu conversando com uma grande profissional, a Sheila Kino, e a gente conversando como é que estava sendo, né, o nosso distanciamento, né? E aí ela colocou uma coisa muito legal, que as aulas online, elas aproximam os alunos dos profissionais. Por exemplo, a Sheila mora no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio Grande do Sul. Para mim fazer uma aula no Antigo Pensamento com ela, eu teria que comprar uma passagem, ir até o Rio, fazer aula com ela, voltar ou vice-versa. Hoje é só ligar o computador, é só ligar a tela que eu vou ter essa mesma aula com ela, sabe? E isso a gente não conseguia ver antes. Eu acho que o online nos abriu portas gigantescas, né, para ministrar e ter aula com o mundo inteiro, né? Hoje eu tenho uma aluna que ela está morando lá em Portugal, ela faz aula de forró comigo, e eu consigo fazer aulas. Eu estava fazendo aula de samba de gafieira com o Luiz Carlos também. A gente terminou o curso semana passada, então eu estou tendo a oportunidade de ter aula com profissionais que estão distantes de mim, né? E esse conhecimento acabou se aproximando. E fora a questão da sociabilidade, né? A gente está tão estressado de ficar em casa o tempo inteiro, né? Eu, por exemplo, que sempre fui uma pessoa muito ativa, hoje ter que ficar dentro de casa, saindo poucas vezes para o essencial, né? Então a dança ela vem tirando a gente dessa rotina, né? A dança vem, nosso momento de aula, ele serve para nós descontrairmos, não só para aprender a parte técnica, mas conversar com os profissionais, com os alunos, né? Com os nossos colegas de sala de aula, ter aquele momento só para a gente, né? É um momento de desopilar, né? De esquecer da nossa rotina e fazer uma coisa pensando na gente, no nosso bem-estar. E se tu pudesse resumir assim para nós, qual foi a maior transformação e os maiores benefícios na dança, na prática de dança na tua vida, né? A tua transformação pessoal, profissional, assim, qual foi o impacto da dança na tua vida? Bom, a dança mudou completamente a minha vida, né? Eu conheci a dança no meu desenvolvimento acadêmico, então ela acabou me direcionando para se tornar a minha profissão principal, né? Hoje em dia eu trabalho sim com as ginásticas, né? As ginásticas coletivas, mas o meu carro-chefe assim é a dança de salão, né? Então ela acabou mudando completamente a minha vida. Quando eu conheci a dança, ela acabou mexeu tanto comigo que ela acabou se tornando a minha profissão. Eu achava e ainda acho, né? E esse é o meu foco no ensino da dança, que eu queria ajudar as pessoas com a dança da mesma forma que a dança me ajudou, né? No meu desenvolvimento social,
no meu desenvolvimento físico, né, psicológico. Então, eu queria trazer, e ainda trago isso nas minhas aulas, para que as pessoas tenham os mesmos benefícios que eu, né? Porque realmente mudou completamente a minha maneira de ser, a minha maneira de conversar com as pessoas, a minha maneira de tratar as pessoas. Eu sou uma Juliana antes da dança e uma Juliana depois. E graças a Deus, a Juliana de hoje é muito melhor do que a Juliana que começou essa trajetória. Que maravilhoso, Ju. E para a gente encerrar, eu queria que tu desse, então, um conselho, né, para quem está começando a dançar ou para quem está buscando isso, mas não tem muita certeza. Qual conselho que tu daria para uma pessoa que ainda não dança, né, buscar essa atividade? Bom, para a pessoa que não dança, eu aconselho a começar o mais breve possível. Ai, Juliana, eu tenho vergonha. Ai, Juliana, não tenho par. Ai, Juliana, não sei. Nada é desculpa, gente. Nada é desculpa quando a gente quer, sabe? Então, eu não tenho tempo. Dá um tempinho, sabe? Tira 1 hora da sua vida para se dedicar para si, né? Eu só posso no sábado. Vai no sábado. Eu só posso na quinta de noite. Vai na quinta de noite, sabe? Procura a dança. Porque ela tem, assim, muito a contribuir na sua vida. Comece, o primeiro passo é começar. Depois que começa, gente, é um vício, não larga mais. Né? A ideia, depois que tu começa, é só mais, é só mais. Aí tu começa a conhecer as outras modalidades e ver que o mundo da dança é gigantesco. Né? Quer? Começa. Se não conhece muito bem, dá uma pesquisada, dá uma visão geral sobre o que vocês gostariam e começa. Depois que começar, aí, gente, só vai, não para mais. É verdade, Ju. Nossa, queria muito agradecer a tua participação. É uma história muito maravilhosa, né? A tua trajetória hoje, antes de começar a dançar como uma pessoa tímida, né? E de repente agora conduzindo uma escola, conduzindo outros profissionais, né? Levando essa mensagem adiante, mostra que independente da idade com quem a gente começa a dançar, seja com 24, seja com 30, seja com 40, seja com 50 anos, né? Os benefícios estão aí, as evoluções, né? Acontecem independente da idade. Então, eu fico muito feliz de compartilhar a tua história aqui com a gente. Espero que tu continue dançando e levando essa mensagem adiante, que é muito bonita e é o que eu prego aqui nesse canal, nessa série, né? Da gente levar a dança ao maior número de pessoas possíveis, né? Para que elas tenham essa experiência, que é uma experiência de vida, né? Da gente muda a nossa relação com o corpo, a nossa relação com o outro e a nossa relação com o mundo, né? Então, muito obrigada pela tua participação, Ju. Eu que agradeço a oportunidade, né? E é que nem a Isa falou, não tem limite de idade, a gente comece o quanto antes, não pelo fato da idade, mas pelos benefícios que vocês estão perdendo sem a dança. Né? Então, comece o quanto antes, não importa se tu tem 8, se tu tem 20 ou se tem 70, sempre é tempo de começar a dançar. Tá? Então, muito obrigada pela oportunidade, Isa, de verdade. Espero que a minha história incentive as pessoas a começarem a dançar